Então, aqui dando continuidade com a série de conectividade no MindSphere, hoje a gente vai fazer com o IoT 2040, utilizando o Node-RED, só que via MQTT. Então, vou utilizar basicamente três nós, que seria o nó do S7, o nó de função, para editar esses dados, né, para formatar os dados, e o nó de MQTT. Então, basicamente, eu já tenho ali um PLC, um S7200 conectado aqui. Vou até colocar aqui que é um S7200. E eu preciso agora apontar para as variáveis que estão nele. Então, só colocar o IP. No meu caso, 192.168.137.16. A porta é a 102. Como é um 1200, né? Se for um 1200 ou 1500, é o RAC 0 slot 1. Se fosse um S7300 ou 400, seria slot 2. Do lado lá do PLC, eu preciso que aquela tag do meu putget esteja habilitada. E aqui do lado eu estou só seguindo aqui a formatação que ele pede dos dados. Eu também tenho que ter uma DB não otimizada para poder pegar esses dados, tá? Então, feito isso, eu vou pegar as duas variáveis que eu já deixei ali preparadas, que são o meu contador de acionamento da minha válvula. Então, no meu caso aqui eu tenho uma válvula hidráulica. Eu tenho o número de vezes que ela é acionada e eu tenho também a pressão dessa válvula. Eu vou dar aqui um add e eu quero que todas as variáveis sejam emitidas de uma única vez. Beleza, vou dar um debug aqui também só para a gente conseguir enxergar se está tudo certinho. Vamos dar um deploy. Venho aqui no debug, já consigo ver as minhas variáveis aqui. Então pego o valor delas em tempo real. Beleza. Aqui no meu caso eu selecionei, né, para sempre mandar uma nova mensagem quando esse valor mudar. O meu valor ali, acho que ele está mudando a cada 500 milissegundos. Então por isso que essas mensagens estão chegando num volume tão grande. Vou mudar aqui. Então o que eu preciso, né? Eu preciso primeiramente fazer uma função que eu vou chamar ela de prepara dados. E eu também vou precisar do meu node do MQTT. A gente pode pegar um debug aqui também para visualizar o resultado. Então a gente vai utilizar agora esse prepara dados aqui nessa função. O que eu preciso fazer nela, né? Então, basicamente, eu estou com duas variáveis diferentes. Então, eu tenho que formatar elas do jeito que o MindSphere espera receber, né? Do jeito que o IoT Extension espera receber, para que ele consiga compreender essas mensagens. Então, como é que a gente vai fazer isso? Essas mensagens, né, no caso real, elas poderiam variar de maneira diferente. Uma se modificaria uma vez ao dia, a outra se modificaria 5 vezes ao dia, por exemplo. Então eu vou criar duas mensagens aqui. Então dentro da função ela sempre espera retornar uma mensagem. Então eu preciso criar uma mensagem. Como é que eu faço isso? Eu declaro ela var m1 no meu caso. E aí agora eu vou alterar o payload, que é justamente onde fica a informação da mensagem dela. Então como é que eu faço isso? Eu coloco aqui payload, dois pontos, e agora eu escrevo aquilo que eu gostaria. Então, primeiramente, para o MindSphere eu preciso de uma string. Então vou abrir aqui as aspas duplas. E ele trabalha como? Ele trabalha com templates. Então o template de envio de mensagem é o número 200. Então eu venho aqui no 200, vírgula, escrevo a qual equipamento eu estou me referindo, né? Qual que seria o meu asset. Então no meu caso é uma válvula. E aí qual é a variável agora, né? Qual é o nome da variável que eu estou trabalhando. Então no meu caso aqui seria vou colocar num ciclo, que é o número de ciclo. Aí eu coloco agora a vírgula, e aí eu vou concatenar, boto aqui entre sinais de mais, o meu message.payload, ou seja, a informação que está vindo lá do meu outro nó. E aí como é que, só que estão vindo duas variáveis, né, um vetor. Então eu coloco aqui ponto contador, que é a variável que eu gostaria. E aqui eu coloco também, abro aspas duplas de novo, coloco aqui vírgula e coloco unit, que seria a unidade dessa minha variável. Então, por exemplo, no meu caso aqui seria 200 que é envio de informação, válvula é justamente o asset que eu estou trabalhando no momento. Se fosse um motor, então eu colocaria aqui um motor e a
a variável específica dele. Então, o nome dessa variável, o valor dela, propriamente dito, e a unidade dela. Como eu estou trabalhando com contador, eu estou usando o unit, né, que seria unidades. Então, vou vir aqui e agora vou colocar var m2. Então, da mesma maneira, coloco aqui, payload, eu vou até colocar o ponto e vírgula para não esquecer, payload, 2 pontos, posso até copiar aqui, vamos copiar tudo, Ctrl V. Então vamos alterar. Então primeiro eu continuo trabalhando com a minha válvula, então vou manter o válvula. Agora eu estou com uma minha unidade de pressão hidráulica. E aqui eu tenho que mudar para pressão. E aí tem que tomar o cuidado que realmente o nome tem que ser exatamente igual ao que estava lá no nó. Então, e a unidade é o bar. Então, sempre lembrar dessa estrutura. Então é o número do template, vírgula, o número do asset que você está trabalhando, vírgula, o nome da variável, tá? Esse nome não é um nome, ele não é um nome definitivo, a gente consegue alterar ele depois lá no Mindsphere. Aqui o message.payload.pressão, né, na hora de exibir os dados. Então realmente estou resolvendo aquele vetor. E aqui a unidade. Então vírgula também. Está tudo terminado. Eu posso dar aqui agora um return. Aí que vem a diferença. Eu venho aqui embaixo, eu coloco que são 2 outputs. E no meu return, eu coloco aqui entre colchetes, M1, M2. Então eu vou dar aqui um OK. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 debugs. Esse aqui eu vou chamar ele de M1. E o de baixo eu vou chamar ele de M2. Só para a gente poder realmente verificar como é que essas variáveis estão saindo. Então, por exemplo, e aí como eu sei quem é quem, né? Eu selecionei aqui, ó, justamente na ordem da esquerda para a direita. Então, o return M1 vai ser a minha primeira saída e meu M2 vai ser a minha segunda saída. Então, liguei aqui o primeiro M1, liguei o primeiro M2. Deixa eu tirar o MQTT por hora. E agora vamos ver lá no debug. Então, agora eu consigo ver. Se eu desativar, por exemplo, o M2, eu só vou ver informações aqui do meu M1. Né? Dá para ver aqui que é o M1 que eu tenho. E ele está me mandando realmente, ó, 200, válvula num ciclo. E aí vai alterando conforme vai passando o tempo. Unit. Beleza. Então eu posso vir aqui agora, desativar o M1 e ativar o meu M2. E eu consigo ver justamente que os dois nós foram configurados corretamente. Então, do ponto de vista de preparação de dados, era só isso que eu precisava fazer. Então, vou excluir esses dois caras. Então, pessoal, agora a gente tem que pegar e utilizar as instruções para poder criar um dispositivo novo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou puxar aqui 3 injects, onde eu vou formatar as mensagens para enviar via MQTT. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou mudar aqui para uma string. Então, vamos colocar aqui string. E aí eu vou usar o template 100. Melhor ainda, eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais claro. Então, ele é o 100. Aí depois vai vir aqui tudo junto, né? O meu created device name, ou seja, o nome do dispositivo, né, que eu vou acabar utilizando. E também qual é o tipo desse dispositivo. Então, device type. Então, basicamente seria assim. Eu tenho aqui 100, vírgula. Eu estou utilizando, no meu caso aqui, eu quero utilizar um nome, por exemplo, IoT Mindsphere. Então, esse vai ser o nome do meu dispositivo. Então, é um dos meus... É um nome exemplo qualquer que você queira dar. Aí aqui embaixo eu vou utilizar o meu... E aí, inclusive, deixa eu copiar ele aqui, IoT Mindsphere. Ctrl C. E aí o meu device type vai ser o meu IoT 2040, que é o que eu estou utilizando no momento. Então, podia ser um S7200, um S7500. Você define aí qual é o dispositivo que você realmente está utilizando no momento. E aí eu vou dar aqui um done. Aqui embaixo, então essa foi a macro para poder criar o nome do dispositivo, né? Tudo vai ficar mais claro quando a gente fizer a criação do dispositivo passo a passo. Então a macro 110 é para inserir as informações desse dispositivo. Então qual é seria 110, vírgula, depois viria o serial number do dispositivo, depois viria
o modelo de hardware e, por final, qual é a revisão. Então, por exemplo, aqui no meu caso, seria algo como 110, o número serial não tem, então vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O modelo do meu hardware, eu posso colocar aqui que é um IoT 2040. E a revisão, estou usando o firmware 2.4. Então, até aqui, na verdade, eu posso falar que o meu device type é, na verdade, um IoT 2000. Mais especificamente, ali embaixo, é um IoT 2040. Então, beleza. E aqui o required interval, esse daqui acho que é o mais fácil, que é o 117. Vou colocar aqui required interval, que seria o tempo que ele vai ficar mandando os dados ali. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar 117, vou colocar 30 segundos, tá bom. Então, onde que a gente vai mandar todas essas informações? Aqui no meu broker de MQTT. Então, eu vou conectar esses três caras. E o interessante é o seguinte, tá? Esse processo só tem que ser feito uma única vez. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente pode até excluir esses caras depois aqui, a não ser que queira realmente deixar para guardar como caso precise criar novamente um outro dispositivo. Então, estou aqui com o meu Node do MQTT e agora eu vou adicionar os dados do meu servidor. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no meu broker, então eu já estou aqui no meu IoT Extension, que vai funcionar para mim como um broker do MQTT, e eu vou dar aqui um Ctrl+C nesse nome, que vai ser justamente o endereço do meu broker. E aí, no caso, eu vou deixar a porta 1883, que é a porta sem criptografia. E aí depois a gente vai fazer também com criptografia. Aqui no meu Client ID, eu quero utilizar o mesmo cara que eu utilizei aqui. Então, eu vou pegar aqui esse IoT Mindsphere. Então, vamos dar Ctrl+C. E lá no meu Client ID. E aqui na parte de segurança, eu vou pegar e adicionar os meus dados de acesso. Então aqui eu tenho que pegar o meu tenant, que é esse cara aqui, que é o digi4bra, barra o nome de usuário que eu tenho. Então, beleza. E agora a minha senha também de acesso à plataforma. Fazendo essas configurações. E aqui o meu tópico eu vou colocar S/US, que é justamente o tópico de envio de mensagens para o Mindsphere. Então, vou colocar aqui validade como 1. Posso aqui dar um done e vou dar um deploy. Então, automaticamente vocês vão ver que ele já vai se conectar. Então, eu estou conectado, nesse momento sem a conexão utilizando TLS, que é a comunicação criptografada. E vocês podem ver aqui no IoT Extension, se eu vier aqui em Device Management, então aqui é interessante ver. Eu estou com a tag aqui de conectado, meu status está em verde. E eu vou até editar ele para o meu broker no Mindsphere. Ok. Vou dar de novo um deploy. Então, se eu carregou essa aqui a página, venho aqui em All Devices. Vocês podem ver que não tem nada. Se eu vier aqui e começar a injetar essas informações, eu vou criar o meu dispositivo. Então, basicamente o que eu faria? Eu apertaria esses botõezinhos aqui para ele injetar a mensagem que a gente já configurou. E depois eu poderia excluir essas conexões e conectar essas duas aqui para poder alimentar ele com a macro de envio de dados, que é a macro 200, Ox Templates 200, que a gente já configurou nessa função. Porém, eu quero fazer a comunicação criptografada. Então, se eu não quisesse fazer, era só parar por aqui e fazer isso que eu falei. Agora, para fazer a comunicação criptografada, eu vou vir aqui no meu IoT Extensions, vou apertar aqui um F12 para ele abrir as configurações da página e vou vir aqui na parte de segurança aqui em cima. Clico em View Certificate, venho aqui em Certification Path, seleciono esse primeiro certificado,
View Certificate, Details, Copy to File. Vou dar um Next. Primeira opção, Next. E aí agora vou colocar aqui, por exemplo, na minha pasta de downloads, um nome qualquer, C1, só para saber que é meu certificado. Eu vou dar aqui um Save e ele vai salvar ali para mim. Então, Finish, ok. Então agora, como eu tenho certificado, eu vou vir aqui no meu broker e vou habilitar aqui a conexão segura. Para isso eu tenho que mudar aqui a porta para a porta 8883. Então vou colocar aqui a porta 8883. Habilitar a comunicação segura. Eu vou adicionar aqui o TLS Configuration, fazendo o upload de um certificado que eu acabei de fazer o download. Então aqui o meu certificado C1, vou dar aqui um Open. Ele já trouxe aqui para mim o meu certificado. Já posso dar um Update, Update, Done. No momento que eu der o Deploy, a partir de agora eu estou fazendo já uma conexão segura com o MindSphere. Então, o que é interessante? Vamos fazer até em dividindo a tela aqui em tempo real, acho que a gente consegue ver. Então eu vou ter aqui, vou esconder essa parte, venho aqui no meu flow, então eu vou mandar a mensagem, também vou esconder aqui, então eu vou mandar a primeira mensagem que é o Create Device Name. Mandei, então já foi sucessivamente enviada, dou um reload, já apareceu aqui para mim. Agora eu vou mandar a parte da Serial Number e do meu Required Interval. A partir do momento que eu enviei as duas informações, ele já atualiza e eu tenho um status de que eu estou conectado. Então eu posso vir aqui, deletar essas 3 conexões, ou poderia até mantê-las. E agora, a partir do momento que eu der um Deploy, ele vai começar a publicar os meus dados aqui sem parar. Então se eu vier agora aqui no meu IoT, vou dar um Reload aqui. Se eu der aqui, se eu for agora, deixa eu juntar novamente as guias. Se eu voltar aqui para o meu IoT Extension e clicar no nome do meu dispositivo, aqui dentro eu já consigo ter as informações de conexão. Então vocês estão vendo aqui tudo aquilo que foi criado, o IoT 2000, todas aquelas informações que nós preenchemos primeiramente. E agora, quando eu vier em Measurements, eu tenho aqui as informações dos dados da minha válvula. Então, tanto o meu contador quanto o número de ciclo. Então, aqui eu tenho um dashboard ilustrativo, tá, para poder ver realmente se meus dados estão chegando e como eles estão chegando, tudo mais. Porém, agora eu quero levar esses dados ao MindSphere. Então, como que eu vou fazer isso? Então, agora eu estou aqui na tela inicial do MindSphere. E a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir no meu Asset Manager e criar o meu novo asset agora que eu vou começar a enviar os meus dados. Então eu vou vir aqui no meu Aspects e vou criar um aspect novo. Então eu vou dar um nome para ele. Então esse aspect vai ser aqui WebSerie MindSphere. E eu vou adicionar 2 variáveis a ele. Então, essas 2 variáveis são aquelas mesmas variáveis que eu criei. Os nomes aqui não precisam ser os mesmos, tá? Porém, então, por exemplo, contador de atuação. Porém, os tipos de variáveis têm que ser idênticos e as unidades também. Então, eu tenho que vir aqui e escrever unit. Aí eu adiciono mais uma variável. Opa, aqui então eu não posso ter o nome separado, não posso usar espaço, ou tenho que usar um underline. Vou colocar um underline aqui. E no meu caso aqui de baixo vai ser minha pressão da válvula. E aí novamente tenho que colocar aqui um double. E aqui também selecionar o bar como unidade. Então qual cuidado tem que ser tomado aqui? Esse tipo, o meu aspect, ele pode ser editado para adicionar novas variáveis depois, porém ele não pode ser editado para excluir as variáveis já existentes. Então, gasta um tempo pensando em qual é o nome da variável correto, qual é o tipo de variável, qual a unidade certinha, porque uma vez que você salvou ele, não é possível alterar. Só adicionar variáveis, mas não alterar as existentes. Então, tem que tomar esse cuidado.
Então o type agora, né, já criado meu aspect, eu vou criar meu type. É como se meu type ele fosse uma máquina qualquer que eu gostaria aqui de adicionar esse tipo de variável que eu criei. Então pensa ali que eu tenho uma máquina, tenho diversas máquinas com válvulas e motores, e aí agora eu vou consumir esses aspects que eu criei, né, que são um tipo de variável, dentro aqui do meu basic aspect. Então eu vou criar aqui um type e eu vou chamar ele de da minha máquina, máquina exemplo websérie. E aí eu adiciono os aspects que eu desejo utilizar. No meu caso aqui, somente o aspect ali que eu criei da websérie Mindsphere. Vocês vão ver que aqui, ó, ele já trouxe as duas variáveis que eu tinha criado. Então vou dar um save. Dentro da minha pasta de assets, vou vir aqui na minha conta, eu vou criar um novo asset. Então eu vou criar aqui um novo asset, que pode ser aqui para mim minha máquina exemplo websérie. Então eu vou clicar, vou dar um create, vou dar um nome para ela, exemplo IoT 2040. Poderia ter uma descrição, a localização, tudo mais. E aqui ele já trouxe para mim os aspects vinculados, que são justamente meu contador de atuação e a pressão da minha válvula. Então eu vou dar aqui um save. Já tenho ela criada aqui. Agora o que eu vou fazer, né? Com ela já criada aqui na minha conta, então você vê aqui Matheus Gouveia, eu tenho aqui ela já criada. Eu vou fazer agora uma conexão entre o IoT Extension, não vamos deixar ele selecionado, entre o meu IoT Extension e o meu entre o IoT Extension, nós podemos ver aqui as variáveis, e o Mindsphere. Então vamos voltar lá para o IoT Extension, volto aqui e venho aqui em Device Mapping. E aí desse lado, opa, esqueci um passo. Então vamos voltar na verdade para o nosso dispositivo, né, que está recebendo lá os dados. Então voltei aqui e eu tenho que atribuir ele a um grupo. Então eu já criei ele um grupo, que é o grupo do Matheus. Então para criar esse grupo, só teria que vir aqui em Devices, ou melhor, teria que vir aqui em Groups, Add Group, e aí com isso já dá para utilizar. Então adicionei o dispositivo no meu grupo. Se eu clicar aqui no meu grupo, eu tenho a informação justamente de quem está nele, né, que é justamente meu IoT Mindsphere que a gente acabou de criar. Beleza, tendo feito isso, agora eu posso vir aqui no meu Device Mapping e aí seleciono dentro do meu grupo o meu dispositivo, meu IoT Mindsphere. E agora eu tenho que selecionar lá dentro da minha conta do Mindsphere que eu fiz também. Então aqui eu estava dentro do meu BRA Matheus Gouveia, exemplo IoT 2040. Então eu vou vir aqui BRA Matheus Gouveia, ele traz para mim aqui o exemplo 2040. Add Mapping. Então eu posso selecionar um template caso eu já tenha isso criado, então não preciso fazer esse processo manual todas as vezes. E aí eu vou fazer um measurement mapping, justamente eu vou pegar as informações que eu estou medindo ali com os aspects aqui do lado. Então na válvula eu quero pegar aqui o meu número de ciclo e do lado direito que eu tenho lá o exemplo IoT 2040, eu quero selecionar a minha websérie Mindsphere, contador atuação, e vou dar aqui um adicionar. Então, a partir desse momento, eu acabei de fazer um mapping de duas variáveis. Vou vir aqui agora, vou fazer mais um mapping, que vai ser a minha válvula, com a minha pressão hidráulica. Então, seleciono aqui o websérie Mindsphere, pressão válvula, vou dar um OK, e vou dar um Commit Changes. Então, ele me mostra aqui um resumo do que eu fiz, eu posso dar um Apply. A partir desse momento, toda variável que chegar no IoT Extension vai ser transferida para o meu asset lá dentro do Mindsphere. Então eu vou vir aqui agora no meu Asset Manager. Posso vir agora no aplicativo, como eu já criei esse link.
e posso ver que esses dados a partir de agora vão estar sendo consumidos. Então, se eu vier aqui no meu Fleet Manager, então eu tenho aqui a navegação lateral. E se eu vier aqui em Matheus Gouveia e clicar aqui em IoT exemplo 2040, né, que foi aquele dispositivo que nós criamos, ele vai me trazer as informações dele agora. Então tem ali a websérie Mindsphere, justamente o nome que nós criamos, e ele traz aqui para mim tanto o contador de atuação quanto pressão da válvula. Então agora a gente só tem que esperar um tempinho até ele atualizar, né, essas informações e pronto. Então aqui, depois de algum tempo ali, ele já começa a trazer para a gente os dados que estavam lá no IoT Extension aqui para o Mindsphere. Então qual que é a grande vantagem, né? A partir de agora eu consigo ter realmente esses dados totalmente registrados. Então no IoT Extension, se a gente voltar aqui ao Devices, o que ele me dá é uma espécie de visualização do meu dado, aqui em Measurements. Então ele me dá uma espécie de visualização do meu dado para eu ter uma noção de como ele está se comportando. E a partir do momento que eu faço o mapping para dentro do Mindsphere, eu realmente tenho esses dados historiados aí no tempo, para que eu possa utilizar ele em qualquer aplicativo que eu deseje dentro do Mindsphere. Então ele vai trazendo aqui aos poucos, e aí vocês podem ver que já tem aqui o mesmo comportamento que tinha ali. Então com isso a gente já termina o vídeo de hoje sobre IoT 2040, comunicação com o Mindsphere via Node-RED e MQTT.